Olá pessoal, professor Luiz Sérgio, professor de Máquinas Elétricas, e estamos em mais uma videoaula, agora falando sobre os geradores. Lembrando que esta aula sobre geradores nós vimos em parte, nós vimos em sala o gerador de corrente contínua. Eu vou fazer uma revisão deste conteúdo, desta aula, e depois dessa aula nós daremos continuidade falando sobre o gerador de corrente alternada. Então, como foi visto em sala, o que é um gerador de corrente contínua? Então aí tem algumas definições. O gerador de corrente contínua, como visto em sala, ele transforma a energia mecânica em energia elétrica. Lembrando que a energia mecânica ela pode ser de dois tipos, ela pode ser do tipo cinética ou do tipo potencial. A energia potencial é aquela que fica armazenada no corpo, como por exemplo em uma bateria, onde a energia elétrica fica armazenada nela, ou uma pilha. E além da energia potencial, nós temos a energia cinética. A energia cinética é a energia que está relacionada com o movimento. Então, os geradores do qual nós estamos nos referindo é uma máquina rotativa. Então, vamos desconsiderar aí as pilhas e as baterias, que são geradores estáticos. E o que o gerador que estamos nos referindo faz é transformar o movimento, que é o movimento giratório do eixo desta máquina, em energia elétrica. Esses equipamentos, essas máquinas, elas têm princípios bem parecidos com o motor elétrico. Funciona, na verdade, fazendo o inverso do motor elétrico. O motor elétrico recebe energia elétrica e transforma essa energia elétrica em movimento. O gerador faz justamente o contrário. Ele recebe o movimento, O gerador vai estar acoplado lá a uma máquina motora que vai mover o gerador. Pode ser, por exemplo, uma máquina a vapor, uma máquina de combustão, que funciona, por exemplo, a óleo diesel. Pode ser uma queda d'água, pode ser um motor elétrico também que faça girar o gerador, porém não faz muito sentido você gastar energia elétrica para produzir energia elétrica, Então, o motor elétrico aqui foi só um exemplo, do que pode mover o gerador. Então, o gerador será movido e esse movimento giratório, é que vai produzir uma tensão elétrica, consequentemente uma corrente elétrica no gerador. Então, como há movimento, o tipo de energia que estamos nos referindo, peço desculpas aí por enganchar na palavra, é a energia mecânica do tipo cinética, que é a energia que está relacionada ao movimento. E como nós vimos em sala, o gerador de corrente, qualquer gerador no final das contas, Mas o que nós estamos referindo é um gerador de corrente contínua. O gerador de corrente contínua ele funciona a partir do princípio da indução eletromagnética. Então, nós vimos este fenômeno, falamos sobre este fenômeno em sala de aula, quando nós falamos sobre os transformadores e também sobre os geradores. E nós vimos que a indução eletromagnética é um fenômeno que está relacionado aí aos condutores elétricos, em que ao passar corrente elétrica em um condutor, se houver um outro condutor próximo a esse que está energizado, que está passando a corrente elétrica, por ele, o segundo, surgirá uma tensão elétrica e, consequentemente, uma corrente elétrica.
Nessa situação nós dizemos que esse segundo condutor ele será induzido pelo primeiro a gerar essa corrente elétrica. Então a indução eletromagnética é o que faz esse tipo de máquina funcionar, é o princípio de funcionamento dele. E como ela irá gerar uma tensão, nós chamaremos essa tensão aí de força eletromotriz, ou comumente chamada aí de FEM, a abreviação é de força eletromotriz. Vamos falar agora especificamente dos componentes que fazem parte do gerador de corrente contínua. Então, o gerador de corrente contínua tem estas principais partes aí, como nós vimos em sala de aula. Existem outras partes, componentes aí do gerador. O que eu estou mostrando aqui são as principais. Então, o gerador ele terá aí um enrolamento extrator, uma armadura e um comutador. Ao invés de falar aqui, eu vou mostrar uma imagem que fica mais fácil de entender, né, visualizar. Lembrando que tudo isso aqui nós já vimos em sala, né? O enrolamento de campo é a parte do gerador que vai produzir um campo magnético. Então a função do enrolamento de campo é produzir um campo magnético. Esse enrolamento de campo é também chamado de enrolamento do estator, e a função é gerar um campo magnético por meio de uma excitatriz, a qual é alimentada por corrente contínua. Então, aqui no desenho, ó, o enrolamento de campo está sendo indicado aqui, né? Então, aqui é um conjunto de bobinas, no enrolamento, né, que forma aqui um enrolamento de campo. Estas bobinas elas são alimentadas externamente por um equipamento chamado de excitatriz. Não tenho como escrever aqui, mas vou representar aqui por essa excitatriz, que é uma máquina que gera uma corrente contínua que alimenta a bobina do gerador. E para que é necessário essa bobina, e para que é necessário alimentar essa bobina, ter uma excitatriz, ter uma corrente contínua? Para que é necessário isso? Para que a bobina gere um campo magnético. Então, o enrolamento de campo irá gerar o campo magnético, e aqui dentro do enrolamento será inserida aqui a armadura, né, que é o rotor aqui do gerador, que tem a função de realizar o movimento de rotação e gerar tensão na máquina. Então, quando o enrolamento de campo gerar o campo magnético, a armadura, que também terá algumas bobinas aqui, ó, ela irá cortar o campo magnético, gerando assim a tensão induzida, ou a força eletromotriz, a FEM. Beleza? Se nós pudéssemos observar aí o comportamento da tensão e da corrente gerada neste equipamento, nós iríamos ver que a tensão gerada seria do tipo alternada, né? Ora um polo seria positivo, ora outro polo seria negativo. O polo seria negativo, né, de um dos terminais deste gerador. Então são dois terminais, considerando, por exemplo, um gerador aí de pequeno porte, né, dois terminais, e aí de um lado nós teríamos o polo positivo, do outro lado o polo negativo. Como a máquina ela gira, né, tem um movimento de rotação, essa característica faz com que um tempinho depois essas polaridades elas se invertam. E para evitar esse tipo de situação, nós utilizamos um equipamento, uma parte aqui uma pecinha, né, que faz parte aqui do gerador, que é chamada de
comutador. Então, o comutador que está aqui também no eixo, né? Está aqui no rotor do gerador, tem a função de converter a tensão alternada que é gerada neste tipo de gerador em corrente contínua. Então lembre que nós estamos falando de gerador de corrente contínua. Porém, a princípio, esta máquina geraria uma corrente alternada e nós teríamos que retificar, né, para transformar em corrente contínua. A retificação ela é feita por circuitos eletrônicos, né, chamados de retificadores, transforma a corrente alternada em corrente contínua. Porém, nesse gerador nós não temos um retificador para fazer essa transformação de alternada para contínua. Nós temos estas partes mecânicas aqui, que são chamadas de comutadores, que servem justamente para fazer essa mudança de corrente alternada para corrente contínua, ou em outras palavras, né, fazer a comutação. Ao invés de chamar aqui de retificação, nós iremos chamar de comutação, porque é uma transformação mecânica, vamos assim dizer, da corrente alternada em corrente contínua. Beleza? Então, nós temos aí três partes, né? Já falamos sobre três partes. Nós temos o enrolamento de campo, também chamado de enrolamento do estator. Nós temos aí a armadura, que é responsável pela rotação do dispositivo, da máquina e, consequentemente, a geração da tensão que é dessa máquina também. E nós temos aí os comutadores, né? Estão sendo mostrados aqui. Além das três partes, né, que foram citadas, o enrolamento do estator, a armadura e o comutador, nós podemos destacar aí também mais uma parte aí importante do gerador, né, que é chamada de escova, né? Então aqui no slide é representado aqui por essas figuras, né? E aqui são as escovas. E qual a função da escova, né? A função da escova é estar em contato aqui com os comutadores para que a tensão gerada na armadura seja transferida da armadura para os terminais aí externos do comutador, para que este possa fornecer a tensão gerada para a sua carga. Então, para aqueles que já tiveram a oportunidade aí de ver um liquidificador ou então uma furadeira desmontada, provavelmente já deve ter observado umas pecinhas como estas aqui, ó, as escovas, né, que também aí são comumente chamadas de carvão, né, o carvãozinho aí do liquidificador, da furadeira, né? Lembrando que estes equipamentos são motores, né? Tem princípio de funcionamento um pouquinho diferente, mas a constituição física é bem parecida, né? Todos eles têm estator, tem rotor, né? Então tem as bobinas lá, né, do estator e as bobinas do rotor. Então eles são bem parecidos fisicamente, porém o princípio de funcionamento um é o inverso do outro, né? O motor tem como função receber energia elétrica e transformar essa energia elétrica em energia mecânica, em rotação. Já o gerador faz o contrário, recebe a energia mecânica, a rotação, e transforma em energia elétrica. Beleza? Então nós temos aí essa outra parte, né, que é importante destacar, as escovas, né? O gerador de corrente contínua tem uma vantagem justamente devido ao uso dessas partes, né, comutadores, escovas, né, porque essas partes aí elas sofrem desgastes e aí acaba sendo um empecilho aí na hora da manutenção, né, com relação à manutenção. Então, em relação a outras máquinas, como por exemplo um motor trifásico, né, que é fisicamente bem mais simples do que um gerador de corrente contínua, né,
o gerador de corrente contínua tem esse problema aí, né, que é devido aí ao uso das escovas, que geram muito desgaste, né? Já o motor trifásico não tem escovas, né? O funcionamento é diferente, como nós veremos aí na aula sobre motores. Beleza, pessoal? Como visto agora há pouco, o princípio de funcionamento do gerador é por meio da indução eletromagnética, né? Esse, inclusive, é o princípio de funcionamento de várias máquinas elétricas, né? Nós vimos isso em transformadores, estamos vendo agora em geradores, né? Corrente contínua, corrente alternada também, assim como os motores. Então, praticamente a maioria, ou se não todas, as máquinas elétricas que estamos referindo, elas funcionam aí por meio da indução eletromagnética, né? Então, para representar essa situação, vamos observar aqui estas figuras, né? Então, as figuras aqui estão mostrando um ímã, né? Este ímã aqui está gerando um campo magnético, né? Está representado aqui por essas setas. Essas setas aqui são as linhas de campo. Um conjunto de linhas de campo forma o que nós chamamos de fluxo magnético. Então aqui nós temos um fluxo magnético, e para que haja o surgimento aí da FEM, da força eletromotriz, é necessário que haja a variação do fluxo magnético no condutor, né? Então o condutor aqui é representado por esta bolinha. Então vamos supor que seja um fio, né, um condutor, e este condutor vai cortar as linhas de campo, né, vai fazer a variação, fazer com que varie aí o fluxo magnético. Então nós temos duas possibilidades aí de variação de fluxo magnético. Ou nós fazemos aí o condutor se movimentar, né, pelas linhas de campo, variando assim o fluxo magnético, ou então nós iremos movimentar o campo magnético, né? Aqui está sendo representado por ímã, mas a maioria das máquinas elétricas, a maioria dos geradores, eles não funcionam aí com ímã, né, e sim com eletroímã. Então, ou nós variamos aí, fazemos movimentar o condutor elétrico, como à esquerda, ou nós variamos o eletroímã, nós variamos o campo magnético, como está sendo representado aí à direita. Beleza? Então nós temos essas duas possibilidades. Então, feito aí a variação de campo, né, nós vamos agora observar como é que se comporta a tensão que é gerada, né, quando nós temos aí a variação do fluxo magnético. Então observe que nós temos aqui um gerador elementar, né, com uma única espira. Tem uma espira aqui, ó. Essa espira está girando, né, entre dois ímãs aí, né, ou ímã com dois polos, e fazendo aí o corte das linhas de campo. Então observe que ora ela tem a espira, né, tem a mesma direção do campo magnético aqui, agora como passou agora, né, na vertical. Ora ela tem um ângulo, faz um ângulo de 90 graus, ou seja, fica perpendicular, o que na figura aí é na horizontal, né, fica na horizontal em relação às linhas de campo, né, faz um ângulo aí perpendicular às linhas de campo. Então observe que quando a espira ela tem a mesma direção das linhas de campo, ou seja, na vertical, a tensão gerada é a máxima. Então observe aqui no multímetro aqui ao lado, né, no instrumento que está medindo a tensão que está sendo gerada. Observe que quando a espira ela tem a mesma direção das linhas de campo, a tensão gerada é a máxima. E que quando a espira tem uma posição aí perpendicular em relação às linhas de campo,
né, faz um ângulo de 90 graus, a tensão gerada é a mínima, ou seja, 0 volt, né? Então, note o seguinte, note que se nós não tivéssemos os comutadores, a tensão gerada seria alternada. Então, você está vendo aí que a espira está girando, e esse giro, se nós não tivéssemos os comutadores, que estão sendo representados aqui, ó, se nós não tivéssemos os comutadores, a tensão gerada seria alternada. Então, qual é a função do comutador? A função do comutador é comutar, ou seja, transformar mecanicamente a tensão alternada em tensão contínua. Lembrando que nós temos um equipamento eletrônico que faz esse trabalho, né, que é chamado de retificador, retifica, né, transforma a tensão alternada em tensão contínua, porém isso é um circuito eletrônico. Aqui nós não estamos utilizando o circuito eletrônico para fazer essa espécie de retificação, nós estamos utilizando aqui um dispositivo mecânico que faz essa conversão. Então, a figura aí ilustra bem aí o princípio de funcionamento do gerador de corrente contínua. Esta outra figura mostra com mais detalhes aí algumas partes do gerador, né? Então nós temos o ímã, né, que gera o campo magnético, mas lembrando aí que a maioria dos equipamentos eles não funcionam com ímãs, e sim eletroímãs, então seria um conjunto de bobinas aqui, né, no lugar do ímã. Então ele gera o campo magnético. Nós temos aqui as espiras, né, duas espiras, dois conjuntos de espiras aqui que vai cortar o campo magnético e consequentemente gerar a tensão no gerador. E nós temos aqui o conjunto comutadores e escovas. Então observe que nesta posição em que encontra-se aqui as espiras, por exemplo, a azul ao lado direito e a vermelha no lado esquerdo, observe que nessa posição a bobina azul gera o polo positivo desta tensão e a bobina vermelha gera o polo negativo da tensão. E observe que se a bobina aqui der um giro, né, como está sendo indicado aqui na figura, está girando aqui no sentido horário, por exemplo, né? Então, quando der um giro, der meia volta, a bobina azul que estava no lado direito fica agora no lado esquerdo, e a bobina vermelha que estava no lado esquerdo fica agora no lado direito. Observe que mesmo fazendo esta rotação, a parte de cima aqui, ó, a escova que está em contato com o comutador de cima, continua gerando a tensão positiva. Observe que nessa situação o azul gera a polaridade positiva, o vermelho a polaridade negativa. Se elas se inverterem aqui, ó, o vermelho agora é que vai gerar a polaridade positiva e o azul que estará aqui à esquerda gerará a polaridade negativa. Beleza? Então, a figura aí para ilustrar aí de maneira mais detalhada aí as partes do gerador de corrente contínua. E vamos ver agora uma animação que ilustra aí mais uma vez o funcionamento deste gerador, né? Então observe aí como é que os comutadores, as bobinas, elas se comportam aí para gerar tensões de mesma polaridade, né? Que é a característica da tensão contínua. Consequentemente, a corrente gerada vai ser contínua, né? Porque ela só tem um sentido. Então observe aí as escovas, né, entrando em contato com os comutadores, né? Provendo assim a tensão contínua. Então, para que o gerador funcione, é necessário aí alimentar a bobina do estator. No desenho aqui nós estamos representando
as bobinas aqui por meio de ímãs, né? Mas como foi dito, a maioria dos equipamentos aí, geradores, eles não funcionam com ímãs, a não ser aqueles de pequeno porte, né? Mas a maioria deles funcionam com eletroímãs. Nós precisamos aí alimentar essas bobinas para que as bobinas gerem o campo magnético. Então, nós temos aí dois tipos de alimentação, ou como nós chamamos de excitação. Então, as bobinas elas podem ser excitadas de maneira independente ou podem ser excitadas pelo método de autoexcitação. Então, como é que funcionam esses dois tipos de excitação, que é chamada de excitação de campo? Então, falando aí sobre a excitação independente, então como é que funciona aqui a excitação independente, ó, como está sendo mostrado aí, que também pode ser chamada de o tipo de gerador de excitação separado. Como é que é o funcionamento dele? Observe que no desenho que a bobina do estator, ou a bobina do enrolamento de campo, ela está separada da armadura, beleza? Então, para que o gerador comece a gerar a tensão, a força eletromotriz, a FEM, é necessário o funcionamento do enrolamento de campo, o funcionamento como ele precisa gerar o campo magnético. E para que ele gere esse campo magnético é necessário, né, alimentar com uma corrente elétrica, fazer passar uma corrente elétrica aqui na bobina para ele poder gerar o campo magnético, né? Para aí sim a armadura cortar estes campos, ou estas linhas de campo. Então observe aqui na imagem que o estator está separado da armadura, né? Não entra em contato com a armadura, e o enrolamento de campo, essa bobina, ela é alimentada externamente, né, por um equipamento chamado de excitatriz. Então, qual é a função da excitatriz? Gerar uma corrente contínua para alimentar a bobina de campo, né, o enrolamento de campo, para gerar o campo magnético, na qual a armadura irá cortar e gerar, né, a armadura irá girar aqui, né, rotacionar e gerar uma tensãozinha aqui na saída, nos terminais do gerador. Então nós temos essa primeira forma de excitação, que é chamada excitação independente ou excitação separada, e nós temos uma segunda forma que é chamada, como o próprio nome já está falando aqui, autoexcitada, a excitação autoexcitada, em que o próprio equipamento produz o campo magnético. Agora vamos analisar a seguinte situação. Olha, se para o gerador funcionar nós temos que ter um campo magnético aqui na bobina, vamos levar em consideração a excitação independente, né? Para que o gerador funcione, nós precisamos alimentar a bobina para que ele gere um campo magnético, né? Quando o gerador o rotor começar a girar, ele vai cortar o campo magnético e vai gerar tensão. Porém, observe aqui, ó, que a bobina ela só gera porque ela está sendo alimentada externamente. Já na alta excitação, nós não temos essa situação. Então, observe aqui que a excitação ela vem da própria armadura do gerador. E agora, para o equipamento começar a funcionar, né? Já que nós não temos campo magnético inicial, como é que o gerador irá funcionar, né? Porque o rotor irá girar aqui, sem campo magnético ele não gera a tensãozinha aqui na saída. E agora para girar? Bem, nesse tipo de excitação, chamado autoexcitado, o enrolamento de campo ele já vem com um magnetismo, né, bem fraquinho, que é chamado de magnetismo residual. Então esse magnetismo é o magnetismo que é necessário para dar o start da máquina, né, para dar o início de operação, de funcionamento da máquina. Então ele já vem com esse campo magnético bem fraquinho. À medida que
o rotor começa a girar, aqui ó, o rotor está girando, à medida que o motor começa a girar, ele começa a gerar tensão, né? Começa a gerar fém, consequentemente uma corrente, e que alimenta tanto a carga quanto alimenta o enrolamento. Então, à medida que a rotação vai aumentando, a tensão gerada vai aumentando e, consequentemente, a corrente elétrica também vai aumentando. Então, aí nós temos o funcionamento deste tipo de gerador sendo desta forma, né? O próprio gerador gera a corrente que alimenta o enrolamento de campo, beleza? Esse enrolamento é chamado de campo em derivação, né? Porque ele está aí em paralelo com a armadura. E para finalizarmos aqui, pessoal, vamos falar aqui das aplicações. Esse tipo de gerador, ele não é tão comum, né? A energia elétrica que chega à nossa casa, ela é gerada por meio de um gerador, só que esse gerador é do tipo corrente alternada, né? Então, geradores de corrente alternada são os mais comuns. Isso quer dizer que muito pouco vocês irão entrar em contato com esse tipo de geradores, mas mesmo assim, eventualmente, vocês podem sim lidar com eles. Onde? Em que situações? Como, por exemplo, na forma de dínamos, né? Como é o exemplo aqui do equipamentozinho aqui que está acoplado aqui na bicicleta, né? Então, o geradorzinho aqui da bicicleta, que é chamada de dínamo, então de pequeno porte. Nós temos aí aplicações também em sistemas embarcados, como por exemplo sistemas de navios, né? Que precisam de tensão alternada, de alguns equipamentos que precisam de corrente alternada ou tensão alternada para funcionamento, né? Tensão de 24 volts, como por exemplo aí equipamentos de comunicação, equipamentos de comunicação de emergência. Então esses equipamentos eles funcionam com 24 volts de corrente alternada, né? Algumas iluminações de emergência também funcionam com corrente contínua. Então, se por acaso não houver banco de baterias, você pode alimentar esses equipamentos por geradores de corrente contínua. Então, nós temos aí embarcações como navios, barcos e submarinos, a bicicleta que está sendo mostrada aqui embaixo, né? E o mais comum, e que vocês podem entrar em contato aí, serão geradores de automóveis, né? Então, nós temos aí dois tipos de geradores de automóveis, de corrente contínua e de corrente alternada, que são chamados alternadores. Então, dentre os geradores que vocês podem entrar em contato, os mais comuns aí serão os alternadores, né? Para aqueles que irão aí trabalhar futuramente na área automotiva, vocês irão lidar com mais frequência com esse tipo de gerador. Beleza, pessoal? Então, nós finalizamos aqui a nossa aula, né? Lembrando que esta aula aqui foi uma espécie de revisão do conteúdo que nós vimos em sala. Em sala nós falamos aí sobre os transformadores, né? Fizemos uma revisão, né, em videoaula sobre os transformadores para a avaliação. Estamos dando continuidade com as aulas de máquinas elétricas, falando sobre geradores de corrente contínua. Lembrando que nós vimos essa aula também em sala de aula, nós começamos a falar sobre os geradores, falando especificamente de gerador de corrente contínua. E nossa próxima aula será sobre geradores de corrente alternada. Esse sim será um assunto novo, né? Uma continuação aí dos assuntos que nós deveríamos ter vistos em sala. Então, nós iremos nossa próxima videoaula falar sobre os geradores de corrente alternada. Então, para que vocês possam estudar aí, no finalzinho do slide tem um questionário, né, perguntando aí algo sobre o que nós vimos sobre os geradores. Então, respondam, se tiver alguma dúvida aí, entre em contato comigo, né, em sala de aula, quando nós retomarmos aí as nossas aulas presenciais. Eu irei responder as questões, né, tirar essas dúvidas. Então, estudem aí, né, respondam as questões.
Bons estudos e até a nossa próxima videoaula. Então valeu, galera, um abraço e até lá.